Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões desse nosso amado Tocantins. Tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais uma edição do podcast preferido dos tocantinenses, podcast A Casa é Sua Cast, onde a gente discute, esclarece e traz muitas informações importantes para vocês sobre as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. E hoje, gente, a lei é uma lei importantíssima e que trata de algo que Goiás quis roubar da gente, mas a gente sabe que ele é nosso. Hoje vamos falar do piqui, o nosso sagrado piqui, que tem quem ama e tem quem odeia, mas ele é, gente, patrimônio do estado do Tocantins, por força de lei, e esse é o assunto de hoje. Chega pra cá, senta em frente da TV que a gente chegou com mais um episódio, A Casa é Sua Cast. Simbora? Gente, hoje, pra discutir esse assunto, eu tô aqui com a mesa de peso, viu? A mesa quase não aguentou aqui, porque os currículos aqui são pesos pesados, é uma mesa feminina de mulheres que trabalham ligados a esse assunto e vamos discutir a Lei 4.640, ela que é de janeiro de 2025, a lei recente desse ano agora, né? Ela é de autoria da deputada do PCdoB, Luana Ribeiro, a lei que torna o piqui tocantinense patrimônio cultural, gastronômico e ambiental. O que é isso, Maju? Vamos explicar para vocês, não tô sozinha não. Para comentar o assunto e para a gente entender as várias nuances dos efeitos dessa lei, tô aqui com ela que é engenheira de alimentos, advogada, doutora em química, é também gerente de fomento à indústria, né, e lá da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária aqui do Tocantins, pesquisadora em desenvolvimento de produtos à base de frutos do cerrado, há 20 anos aqui na minha frente, ela, Verônica França. Bem-vindo, Verônica. Muito obrigada pelo convite. Menino, o currículo aqui, hein? Recheado. Parabéns. Tem um tempinho, né? Obrigada. Muito bem. E ali ao lado da Verônica, ela que é bem conhecida na área, nós combinamos aqui, gente, vemos de verde aqui. Ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Ceará, olha só. Mestre em administração rural e também desenvolvimento. É articuladora regional da Articulafito, já ela vai explicar o que é, da Fiocruz e do Ministério de Desenvolvimento Agrário. É também servidora pública da SEAGRO, onde trabalha com agroextrativismo e coordena aí o projeto de fortalecimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade, com enfoque na bioeconomia, agroturismo e artesanato. A nossa querida aqui, Marta Barbosa. Bem-vinda, Martinha. Obrigada, bem-vinda mesmo. Nós aqui estamos felizes por estarmos aqui nessa mesa tão feminina. Muito bem, falando de piqui, né? Que eu já vi, ela trouxe aqui, gente, ó, uma farofinha de piqui que eu já vou pegar no final aqui, já vamos falar mais sobre isso. Aqui ao meu lado, ela que é graduada em Engenharia de Alimentos pela nossa UFT, é pós-graduada em Consultoria de Alimentos e é também aí mestre em Ciências e Tecnologia de Alimentos pela UFT. É a Daphne Caroline Moraes. Daphne, bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, por estar nessa mesa aqui, né, com pessoas tão maravilhosas e, como a Marta falou, uma mesa de mulheres, né? Muito bem. Lembrando que Daphne com PH, né? PH, 2 N's. Muito bem, é isso, gente. Então, a lei que nós estamos discutindo hoje, pessoal, ela quer reconhecer a importância do piqui como um símbolo, né, de patrimônio cultural, gastronômico e ambiental do nosso estado. Mas o que significa isso? Para começar, já quero começar com a Verônica. Verônica, na sua análise, como é que essa lei ela pode influenciar o desenvolvimento de novos produtos alimentícios à base de piqui? Então, quando a gente passa a ter uma lei, principalmente no sentido da administração pública, a gente passa a ter uma reserva para se trabalhar melhor as políticas públicas daquele determinado assunto. Nós estamos falando de piqui, então quer dizer que a maioria das ações, em algum dos seus pontos, nas diferentes secretarias, elas vão versar, seja para a Secretaria da Cultura falar, seja para a Secretaria de Agricultura falar dessa questão da transformação, da industrialização, das cadeias de valor, da sociobiodiversidade, seja para a indústria e comércio incentivar, por meio das suas políticas, dos seus programas, essa industrialização, essa comercialização e também de serviços prestados, como a consultoria de alimentos. E, do ponto de vista ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente ela vai começar também a fortalecer as suas ações, nas suas respectivas competências, da preservação dessas espécies do cerrado, aí nesse caso em específico, do piqui. Então, nesse ponto, a gente passa a ter um marco oficial para instituir essas políticas públicas. Esse ano a gente já teve outro marco muito importante, que foi uma lei federal, a 15.089, também em janeiro, começamos com o pé direito, quando se fala de piqui, que já institui a política nacional. Aí vai falar
do plantio, da extração, da comercialização, da transformação. São mais de 7 atividades, inclusive a preservação ambiental do piqui e demais frutos do cerrado. A partir do momento que você institui uma política nacional, aí você vem uma política também, uma lei estadual instituindo, declarando que é um patrimônio imaterial. Você vai ter mais políticas públicas, inclusive também com mais recursos, possibilidade de dotação orçamentária, para que se trabalhe mais o assunto nas suas diferentes vertentes. É muito importante quando isso acontece, pensando dessa maneira mais macro, onde vários agentes vão poder trabalhar e apoiar essas comunidades, igual as mulheres do agroextrativismo, a comunidade tradicional do Cerrado, os quilombolas também, que a gente estende esse trabalho com eles, nessas atividades específicas em todas as suas vertentes. Nossa, muito bom. Martinha, na sua experiência aí com agroextrativismo e também com o fortalecimento das cadeias de valor, na sua análise, como essa lei pode beneficiar os pequenos produtores e as comunidades que dependem do piqui para a sua subsistência? Ok, essa lei representa o quê? Por que ela veio, essa lei? É porque já existe, a nível de Tocantins, uma cultura que come piqui, que trabalha com piqui, né? E é mais do que isso hoje. Se nós iniciamos em 2006 discutindo a cadeia de valor do piqui, porque a nível nacional nós tivemos o Programa Nacional dos Produtos da Sociobiodiversidade, onde o piqui estava linkado, né? E a nível nacional, quem mais se apropriou no aspecto desse produto que gerou a lei federal foi Minas Gerais. Inclusive, quando eu fui treinada, vamos dizer, na metodologia Valulink, que é uma metodologia da Alemanha, da agência alemã, eu fiquei com um grupo do piqui, né? Trabalhando, porque eles criaram a rede, né? Então, é importante, porque dá uma conotação de que reconhece o que as comunidades já estão fazendo. Porque se você vai para as comunidades, né, do Tocantins, você vê mulheres, como as mulheres camponesas de Palmeirante, trabalhando o óleo, trabalhando o sabão, né, do piqui. Você vai para as mulheres do Jalapão, as Mulheres Unidas lá de Ponte Alta, elas fizeram rapadura de piqui, a farinha de piqui, o piqui já desidratado, o pudim de piqui. Pudim de o piqui. Pudim de piqui, Tem o creme de piqui, a polpa de O piqui. brigadeiro já vi, mas o pudim. Pudim. Então, o que dizer, reflete a lei uma realidade que já existe. Existe uma cultura, existe um povo, as mulheres organizando-se em torno daquele produto cultural. Em cima disso, você vê mulheres reunidas, você vê mulheres contando história. Então, expressa uma realidade. E aí, quando você fala, né, o Goiás não é o dono, somos nós. É porque já existe essa tradição no estado do Tocantins. Aqui é o estado realmente em que o piqui tem sua cultura, tem sua realidade e tem seu valor. E aí se expressa nessa lei esse valor, porque quando ele fala cultural, quando ele fala que é gastronômico, que é ambiental, existe a questão ambiental. O que é que diz a Constituição no artigo 12 do Tocantins? O que é que ele diz que é para preservar? O babaçu, o piqui, né? E várias outras culturas. Sim. Aqui já está na Constituição do Estado o piqui. Agora, o que é que a gente pode trabalhar em cima disso é fundamental, porque nós já temos a lei. Né? Quando você tem a lei estadual, você também tem a lei federal, né, com o manejo, com a questão ambiental, com a questão da tradição, e aí identificar também as comunidades. Porque antes elas já existiam, elas já estavam produzindo, trabalhando, mas elas não estavam identificadas. Então, a lei vai permitir que a gente dê esses passos, né, de identificar as comunidades. O que essas comunidades precisam para que o nosso produto não fique só a nível daquele regional? Né, a nível do gastronômico, de você ter nas cozinhas, né, de você agregar valor ao trabalho das comunidades. Então, essa lei diz isso para nós. E fortalecer, quando a gente fala em comunidade, o pertencimento. O piqui é pertencimento. É uma identidade. Chega nas comunidades, desde o simples ato de catar o piqui, cortar, e todo mundo tá ali, as mulheres juntas, né, isso. naquele processo de o que vai fazer? Vai ser o piqui, vai ser a farinha? Então, assim, pertencimento. Acho que piqui também é pertencimento. Daphne, você tem experiência na área de ciências e tecnologia de alimentos, né? Na sua análise, quais são as potencialidades do piqui no setor alimentício que poderiam ser exploradas com maior profundidade, digamos assim, após o reconhecimento da sua importância cultural e ambiental?
Então, vamos lá. O piqui, ele é muito rico em diversas propriedades, né? Então, a gente pode ver hoje que já temos vários produtos, né? Principalmente o óleo de piqui, que muitas tem várias questões nutricionais, também terapêuticas, né? Ele também tem propriedades, tem compostos bioativos, desde carotenoides, de compostos fenólicos. Por isso, a gente também tá trabalhando muito a extração a frio, né? Porque, às vezes, a quente, que é um modo mais artesanal, o que acontece? Perde-se muitos nutrientes, pode rancificar a altas temperaturas e acabar a vida de prateleira dele, acabar diminuindo. Então, assim, é muito importante essa parte, né, como a gente fala, da inserção das políticas nacionais, porque, assim, hoje nós não temos, que aí mexe muito na área da indústria de alimentos, da gente começar a ter assuntos regulatórios. Isso. Então, hoje nós não temos um padrão de identidade e qualidade, né, do piqui. Então, isso vai trazer, né, vai chamar a atenção para que a gente comece a ter um padrão também de qualidade do produto e que siga as boas práticas de fabricação, que trabalhe tudo isso, né. Então, o piqui, ele é rico em vitamina A, C e E, então ele tem várias propriedades, né. Muito bem, Verônica. Deixa eu só completar. À vontade. Quando a Daphne fala, eu comecei na graduação, meu primeiro projeto de pesquisa foi justamente nesse tratamento térmico do piqui. É muito demorado para fazer o óleo de piqui, principalmente nesse modo tradicional, de você cozinha, quente, você né? pega a massa, você extrai com óleo. E aí, meu trabalho justamente era para verificar a alteração do óleo de piqui com o aquecimento. E hoje a gente vê o que virou a indústria de alimentos, se você falar da extração a frio, mantendo as propriedades, você usando o óleo de piqui para ação antitumoral, seja para câncer de mama, câncer de fígado, e você vê que a indústria ela foi se adaptando. E aí, como Daphne fala, a ter marcos regulatórios, né? A gente vai falar de alimentos, então você tem superalimentos, os nutracêuticos, vindo também com mais o piqui, muita fibra. Mas, por outro lado, você vê que agora, aquilo que vem da comunidade, como a Martinha bem colocou, ele vai servir muito mais do que para nutrir o corpo. A partir do momento que você tem esses marcos para... Esse produto ele vai ser pesquisado, porque dos objetivos dessa lei federal que veio antes, inclusive, da nossa lei do patrimônio, que é para ter pesquisas científicas estudando essa espécie, toda a sua potencialidade. E isso tem um alcance de geração de emprego e renda muito grande vindo por aí, partindo do nosso Tocantins. Bacana. Verônica, você tem trabalhado também no fomento da agroindústria, né? E o que você acredita que precisa ser feito para estimular a produção e o consumo do piqui de forma sustentável aqui no Tocantins? Então, aí a gente tem barreiras, muitas barreiras ainda para a gente transpor no sentido da profissionalização da atividade. A Martinha fala muito bem quando fala do grupo das mulheres, desses grupos, porque elas vivem da coleta, daquilo que já vem. Só que isso, a gente está falando não fala economicamente, ele modifica, é uma forma de geração de emprego e renda, mas quando a gente fala agora de alcançar novos mercados, outros locais, a gente precisa ter uma constância da matéria-prima sendo fornecida. Verdade. Vou te dar um exemplo. 1 quilo de piqui de caroço, que vai para a agroindústria, eu preciso de 13 caroços para render isso. Só que a massa que você tem, ela equivale a 6,9, 10, depende da habilidade de extração e da variedade do piqui. Isso em percentuais agroindustriais é muito pouco. Eu preciso de toneladas de piqui para que eu tenha produtos. A gente estava brincando, comi piqui ontem, não, comi piqui também, porque a gente agora já tem a indústria nos permite, você, pelas tecnologias, você ter piqui o ano inteiro. Independente se é de outubro a março, mais ou menos aqui no estado, você tem aquela época mais específica, mas você consegue ter o ano inteiro. Então, os desafios, eles começam na aquisição da matéria-prima. Aí, antes disso, nas boas práticas agroextrativistas, porque você tem um ponto certo, você espera o fruto cair, você coleta, tem termos que são específicos, lá do próprio agroextrativismo, que tem todo um saber fazer, mas quando você vai para o nível de trabalhar a indústria, a agroindústria, você precisa melhorar essas práticas para ter a matéria-prima base na condição certa, para que você faça desde um isotônico que utiliza o piqui como corante, os recipientes, como o Daphne falou, usa muitos para corante. Isola-se, você tem os concentrados proteicos, ou você tem para fibras, mas você precisa ter espécies com aptidão. Então, a gente tem que falar de preservação, porque eu preciso de mais matéria-prima para poder olhar para esse segmento. Há muitos anos já tem políticas que trabalhavam isso, porque a política da agroindustrialização,
ela já surgiu há muitos anos atrás. No Tocantins foi em 2024. Mas o piqui, ele era visto também como matéria-prima. Assim como eu vou falar de Buriti, de Jatobá, é mais uma matéria-prima. Só que quando você se volta para ver essa questão do manejo, então o manejo entrou, a gente tem uma política nacional para isso. Mais pesquisas, e você volta tem mais de 12 variedades de piqui nessas regiões que vão Bahia, Mato Grosso, Minas, Tocantins. A nossa, aqui, a mais predominante no Tocantins, ela tem tudo isso que tem nos outros estados, mas ela é menos calórica. Então, a gente ainda tem um arcabouço enorme de possibilidades para trabalhar no nosso piqui. Tem muito potencial a indústria do piqui. Aqui nessa nossa mesa, a gente traz... Você está olhando para a farinha de piqui, mas a gente tem 2 trabalhos. Um que ele utilizou o piqui, a massa do piqui, mas ela é em pó. Isso já é um trabalho muito antigo, desde 2013 faz. Que fica uma farinha saborizada mais natural e é feita com óleo. Então, isso também traz essas possibilidades que vêm do saber artesanal, sendo trabalhado com essas boas práticas, não só de manejo, mas de fabricação, e a gente tem um universo de possibilidades de produtos para surgir. Muito bem. Marta, na sua visão, como essa lei que nós estamos discutindo aqui hoje, que tornou o piqui símbolo cultural, gastronômico e ambiental, pode ajudar a fortalecer as iniciativas de bioeconomia e de agroturismo aqui no Tocantins? A partir do momento, né, quando eu falei que nós convidamos todas as nutricionistas do estado que trabalham com PENAI, né? Merenda escolar, que aí pai da base, e que elas viram os produtos feitos, né? Que as crianças amam, certo? Porque elas já têm em casa, é cultura, né? Mas você precisa de uma organização, quando eu falo da política pública, para que elas possam. Porque agora, quando a Verônica falou da questão, de repente, elas estão só a nível do agroextrativismo. Mas elas vão partir agora para a questão da agroindústria. Por exemplo, lá as mulheres da AMA Cantão, das mulheres agroextrativistas da APA Cantão, que são 9 municípios, que vai ter a unidade de óleos, inclusive a engenheira de alimentos responsável. É a Verônica. Quer dizer, a partir desse momento, ela não vai ter só as boas práticas do agroextrativismo. Ela vai ter umas boas práticas da agroindústria. Porque é toda uma diferencial que elas vão ser preparadas, inclusive, com capacitação, né? Quando estiver a unidade instalada, com todos os equipamentos, elas vão poder, inclusive, trabalhar a questão de você, como as mulheres do Babaçu, você não vai trabalhar só queimando, você pode fazer a frio. Que a qualidade, os princípios ativos vão permanecer muito mais do jeito que é feito. E olha que nós já tomamos o óleo, eu tomo óleo de piqui, né, como eu tomo óleo de macaúba. Então, nesse aspecto, a lei, ela fortalece essa questão de o piqui é importante, é cultural, mas ele vai num patamar agora maior, como cultura, mas que eu quero, além da questão que eu quero com o meu carocinho, que todo mundo gosta, eu também quero um óleo mais refinado. Eu quero algumas coisas isoladas dos princípios ativos. E a gente conversando, igual eu estava falando do quente, além da rancificação, o tratamento a quente, ele pode perder o que você procura, que é os compostos bioativos. Os carotenoides podem ser perdidos, tudo. Então, muitas vezes você está comprando um produto achando que você está se beneficiando de algumas propriedades nutricionais que muitas vezes não está devido ao processo. Que a nível nacional, aquela pesquisa em Brasília, eles estão colocando ela encapsulada. Eu estava no laboratório. O óleo. Então, essas mulheres vão começar, a partir do que elas já estão, vão passar por uma vamos dizer assim, por uma etapa maior, e que precisa de habilidade, de visão de gestão, que é esse processo que nós estamos vivendo hoje no Tocantins. É isso, gente, você que está nos acompanhando, a gente vai para um breve intervalo, o papo tá bom, né? Já a gente volta. De volta, estamos aqui com o nosso podcast A Casa é Sua Cast, onde estamos falando de piqui, como já dizia o nosso querido Chiquinho Chocolate,
I love o piqui, né? Esse símbolo cultural, gastronômico e ambiental, por força de lei, aqui no Tocantins. Lei da deputada estadual do PCdoB, Luana Ribeiro. Estamos discutindo o assunto aqui de forma bem profunda, com essas experts aqui no assunto. E agora eu tô com a Daphne aqui, voltando ao nosso debate. Daphne, você enxerga alguma, digamos assim, limitação no uso do piqui para a criação de novos produtos? Todo produto, todo alimento, a gente sempre fala que vai existir algumas limitações, né? Mas nada que a gente possa não estar usando soluções e tecnologias pra gente estar vendo. Então, por exemplo, o piqui, ele é um produto que é muito gorduroso, então ele é muito perecível. Então, às vezes, né, igual como a gente fez, mas a gente consegue fazer a massa do pó pra tá fazendo. Então, a gente vai ter que usar muitas vezes tecnologias que em alguns locais talvez não vão conseguir ter naquele momento, né? Mas a gente pode tá transformando, né? Eu tava vendo, eu achei bem interessante também que, na verdade, eu falo assim, com as soluções tecnológicas a gente pode alterar muito. Eu vi um projeto da Emater Goiás que eles fizeram várias cultivares. E hoje em dia, por exemplo, uma das principais limitações, às vezes na hora de você fazer a separação da polpa e do espinho. E agora tá tendo já cultivares de piqui que o piqui está saindo sem espinho, né? Então isso já facilita muito, né? Então assim, hoje eu não sei se as meninas souberem até me falar, eu acho que aqui no Tocantins, eu acho que a gente ainda não tem. Já tem? Então já tem, então olha aí. Então nós já temos, então assim, mas às vezes não tá tão acessível em outros, mas é aonde a gente pode se utilizar isso, que isso vai facilitar. Então antes o que era uma limitação que poderia machucar a mão de um colaborador, que às vezes era tudo muito manual, hoje isso, um perigo físico, que hoje a gente, como se fala, já pode estar solucionando. Então tudo eu acho que a gente sempre consegue estar ajustando dentro das características. Igual a gente falou da extração, às vezes era uma limitação, mas hoje a gente tem outras tecnologias. Então, cada vez mais tá surgindo. Então, eu acho assim que, na verdade, as limitações seriam só no começo, mas com a pesquisa que vai indo, a gente consegue adaptar e ter diversos novos produtos aí. Como você falou. E hoje tem política pública voltada para as tecnologias sociais, né? Voltada para que inovação já existem, né, para vários produtos, inclusive daqui do Tocantins, que nós trabalhamos, né, do Cerrado. Então, a importância, tudo que eu falo em política pública, é porque um dos grandes problemas é o acesso a essas políticas. Por exemplo, quando você traz uma lei dessa, você joga para cima as necessidades que precisam. Né? Porque se é um produto que o Estado considerou como importante, você agora começa a trabalhar as questões, inclusive tecnológicas, que é necessário com o pessoal da Embrapa, que já tem um trabalho em cima disso. Essa questão que ela estava falando da planta com as meninas, a gente sai de uma perspectiva micro. Hoje você precisa de 180 quilos para gerar 19 litros de óleo nessa comunidade específica. A gente fez esse mapeamento. Só que 19 litros de óleos, com todo esse trabalho, fazer a precificação, a gente perde muito poder competitivo de mercado. Você poderia chegar mais longe, mas é tão trabalhoso para fazer. Aí quando o Daphne fala que a indústria ela se adapta para a gente poder, com novas tecnologias, alcançar mais, então a gente passa a falar de 1.000 litros, que é igual esse modelo que nós estamos vendo lá nessa agroindústria que vai surgir, e aumentar realmente a escala, mas usando tecnologia. Aí você tem o pro grau alimentício, você tem, porque no caso as meninas usam para essa parte fitoterápica, que tem uma grande saída, você vende um volume menor, mas você ganha mais, agrega mais valor em relação àquilo ali. E quando ela fala do oleoso, é interessante lembrar, porque elas fazem, na hora que elas estão fazendo a massa e fazendo a fervura, elas tiram justamente o sobrenadante, que é o óleo. É muito untuoso. Então, usar a tecnologia, quando se fala de piqui para não ter limitação, é essencial. Porque se a gente não usar, ele não fica escalonável. Não fica. Então, não vai ficar viável e o custo vai aumentar do produto, né? Perde essa poder de compensação. Dentro disso que você falou, Verônica, na sua opinião, então, qual que é o potencial desse fruto aí, do piqui, para impulsionar a indústria de alimentos aqui no Tocantins? Ele é muito grande, até porque ele já está presente dentro da nossa indústria. A questão é que é limitado o tipo de produto que a gente tem. Então, a gente já tem, por exemplo, falar em piqui congelado, empacotado a vácuo, é uma realidade há muito tempo. Falar na massa de
piqui, que já ajuda a dona de casa. Já tem mais de 5 anos que a gente tem esses produtos no mercado com uma vida útil superior a 1 ano, que já foi um grande avanço. Falar em conservas, que a gente ainda, a Anvisa tem suas razões por causa do botulismo nas conservas domésticas, a gente precisa regulamentar mais. Mas também é uma realidade. Então, assim, a gente está falando que hoje um estado com uma vocação para o agro, sem falar na parte de grão, sem falar na bovinocultura de corte, de leite, que isso é muito expressivo, mas em termos de fruta, vai vir aí com certeza como a segunda matéria-prima que mais vai trazer renda, principalmente para a agricultura familiar. Com o piqui, a gente no Tocantins já trabalha em inclusão produtiva e está concorrendo fortemente a ser destaque nacional. Muito bom, Martinha. Você atua lá na Articulafito, não é isso, né? Que é da Fiocruz, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Que com isso você busca fortalecer a sociobiodiversidade, certo? Quais são as oportunidades para promover o uso sustentável do piqui e outros produtos do cerrado no mercado nacional e internacional? Em primeiro lugar, como eu falei, da questão já existe uma política pública voltada para o piqui, né? Na linha das cadeias de valor, aí é uma nova realidade que vai se apresentar. Porque com as comunidades se organizando, inclusive em torno do piqui, elas vão ser o quê? Elas vão ser demandadas para discutir cadeia de valor da sociobiodiversidade. Muito bom. O que é que significa trabalhar essa cadeia de valor? Ela traz essas comunidades, ela constrói nessa metodologia que eu falei, onde trabalha todas as questões, onde entra pesquisa, assistência técnica, né? Tudo que envolve a cadeia até a comercialização. E ela não parte só da visão local, né, da linha da sociobio, mas ela parte também já da questão do plano de negócio, da questão internacional, porque desde o início, quando começou a trabalhar a questão da sociobio, foi pensando no mercado interno, mas no mercado externo. Porque no mercado externo já tem produtos lá já vendendo. Tem. Só que a pergunta que eu fiz na Alemanha, quem das comunidades recebeu por esse produto? Nenhum. Eram atravessadores. Vários produtos que nós temos aqui. Então, é necessário, vamos dizer assim, começar da casa, o estado do Tocantins, se estruturando com agroindústria, com potencialidades que o quê? O mercado externo vai pedir o nosso produto. E nós vamos ter esse produto com qualidade, né, para o mercado. Não só local, nacional, mas internacional. É essa a perspectiva. A gente, pessoa vê até que é longe. Nem acredita que isso pode acontecer. Pode. Você vê como as políticas estão se voltando para um produto tão gostoso que é o piqui e que é nosso, né? Internacionalização então, do piqui. Nessa perspectiva da visão da bioeconomia, da Articulafito, né? Que foi uma instituição criada desde a época da Sociobio, com a Fiocruz, porque a Fiocruz, para você ter uma ideia, a Fiocruz já está pesquisando nossos produtos. Há tempos. Todo leva, você vê, o nosso, tempos. Vou dar um exemplo. O nosso óleo de macaúba já foi para a Fiocruz fazer análise. O açafrão, você sabe o que aconteceu com o nosso açafrão? Que eles tomaram um susto e vieram de lá, pessoalmente, a pesquisadora veio de lá para o nosso festival aqui para dizer que a nível do princípio ativo do açafrão, da curcumina, sabe quantas vezes nós temos curcumina, o princípio ativo, no nosso açafrão? 6,5%. No Brasil inteiro, no máximo, dá 3%. Entendeu? Então, isso tudo... Nossa. Você vê como se coloca o nosso piqui, o nosso óleo e os nossos produtos tocantinenses, né? Nessa perspectiva que a gente trabalha e vai trabalhar, isso vai dar um salto para a gente trabalhar a cadeia de valor do piqui. E ele já tem uma política chamada PGPM Bio, Programa de Garantia de Preço Mínimo da Biodiversidade, e o piqui está dentro. Por quê? O que é que significa isso? É uma condição que o governo dá. Por exemplo, nós aqui, uma comunidade, nós temos piqui à beça. Eu montei uma cooperativa, uma coisa, e o grupo vai vender para essa cooperativa. Vamos dizer que no momento, né, porque geralmente é na safra grande, o piqui que tinha um valor mínimo era 3, vamos dizer, e foi para 2. Essa diferença o PGBI garante para cada um deles. Né? Então já existe essa política e é bom porque agora a Assembleia Legislativa com isso fez fortalecer a discussão e a cultura tocantinense em relação ao piqui.
Muito bem, isso aí, lei da deputada Luana Ribeiro, aprovada por todos os 4 deputados estaduais. Daphne, a preservação do cerrado é um ponto central no uso sustentável do piqui, a gente sabe, né? E quais soluções tecnológicas, na sua visão, poderiam ser implementadas para garantir que a exploração aí do piqui não prejudique o meio ambiente? Quando a gente fala em meio ambiente, eu vou falar, eu sou engenheira de alimentos, o que a gente sempre fala, né? Nós temos que pensar no aproveitamento integral do fruto como um todo, né? Então, não adianta nada a gente pensar só na polpa e esquecer da casca, né? Então, um exemplo, a amêndoa, a gente tá vendo que hoje tem até paçoca, né? Relacionada à amêndoa do piqui, sorvete, né? já Sorvete, né? Também. Então, assim, quando a gente fala de soluções tecnológicas, as universidades, né? As ações, o pessoal, o governo, tudo, a gente alinha de uma forma que a gente precisa ver, né, quais são, estudar mesmo, né, estudar todas as partes em si, para tentar solucionar. O que a gente não pode é pensar só em uma parte. Nós temos que pensar em um todo quando a gente pensa na parte ambiental. E a partir disso, a partir de pesquisas e estudos, é onde a gente vai ver quais são as características, né, físicas, químicas, antinutricionais, nutricionais, né? Quais são as propriedades tecnológicas? Tem um bom poder, tipo, de emulsificação? Não tem, né? Então, aí, a partir daquilo, a gente vai começar a solucionar. Mas o importante mesmo é a gente pensar como um aproveitamento integral como um todo. Muito bom. Verônica, há algum projeto específico ou parceria lá da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária que apoia a agroindústria baseada no piqui? Como é que os produtores que estão nos assistindo aqui podem se beneficiar dessa lei através de algum projeto desenvolvido por lá? Então, não é do governo do Tocantins, para você ver que não sei, a gente já está falando mais em estado do que tudo. SEAGRO, SIC, SEMAR, tem um grupo criado, tem um subprograma que está dentro do nosso programa de impulsionamento da indústria, comércio e serviço, que é o subprograma Produtos da Terra. Certo. Ele já existe, já tem um tempinho. O ano passado a gente teve um movimento mais forte de atividades e, inclusive, dentro da perspectiva das cadeias que esse programa atua, o piqui está dentro da cadeia da sócio-bio separado. Ele tem um destaque, já vem porque a gente já, como eu falei, a gente tem investidores que vêm buscado. Mas só que o nosso foco maior, principalmente na SEAGRO, na agricultura, são os pequenos produtores, são as mulheres agroextrativistas, são as comunidades tradicionais, que há muitos anos já vêm nos procurando. Quando a Martinha fala de exportar, eu me lembro que lá em Barrolândia, quando tudo acontece em Barrolândia, eu fico sempre brincando, porque todo mundo fala, a capital do meu, não, devia ser a capital do piqui. Faz tempo que não é piqui. Amo piquizeiro, as meninas das Pro vão brigar comigo, mas tem piqui em piquizeiro? Tem, mas Barrolândia tem muito, piqui, Cristalândia, Lagoa, e as meninas fizeram um movimento, acaba que as mulheres estão tomando a liderança quando se fala em piqui, o empreendedorismo feminino está dando orgulho no Tocantins, mas de qualquer forma elas demandaram uma agroindústria específica para que se tenha esse beneficiamento, justamente porque precisa de mais tecnologia, sozinhas estava difícil, e aí essas políticas públicas do Estado, elas foram caminhando no sentido de dar o aporte financeiro para fazer projeto. Aí em Nova Rosalândia, aqui também a gente tem uma festa do piqui, tem um festival que é super badalado, o prefeito assumiu essa liderança também, está criando o primeiro entreposto de beneficiamento exclusivamente de piqui no estado do Tocantins. Então a gente tem esse tipo de movimento. Só que no estado inteiro, e aí eu vou falar que assim, o bico também tem seu papel com as suas espécies, mas não é só piqui, né? A gente teria que falar um pouco mais de outras espécies nativas, mas já tem agroindústrias específicas. Então, hoje falar de uma agroindústria de piqui, pelo Produtos da Terra, o produtor interessado, ele consegue, associado, porque não há atendimento individual, ter o suporte necessário para que ele consiga agroempreender nesse segmento. Mas, nesse mesmo sentido, a gente tem o Sebrae aí tomando a retaguarda para poder fazer apoios específicos também nesse sentido da agroindustrialização. Não só da questão do produto em si, mas uma coisa que, isso a gente estava conversando antes sobre layouts e rótulos, isso o Sebrae tem feito muito bem, a lição de casa, que é colocar o nosso produto em poder competitivo aí com Minas, com Goiás, que já vem com um know-how um pouco maior nesse sentido do comércio. Vindo, então, a política nacional mais a nossa lei do patrimônio, aqui no Tocantins a gente vai trabalhar esse fortalecimento dessa criação da identidade desses produtos da terra que já são tão consumidos aqui, mas que a gente pode alcançar outros mercados por meio desses apoios.
Fora isso, a gente já tem as nossas políticas públicas tradicionais, que aí, no caso, vem essa do ano passado, inclusive, do incentivo à agroindustrialização. Então, o canal de comunicação, seja para inclusão produtiva ou seja para atendimento, nossa Secretaria de Estado da Agricultura já tem há muitos anos, acho que já tem mais de 8 anos que a gente está falando só de agroindústria, do piqui, de produtos do Cerrado como um todo, com esses direcionamentos de como implantar, como é que é o fluxo, como é que se organiza, precisa de matéria-prima. Quando o Daphne fala da questão de pensar de uma forma holística, o Tocantins também está fazendo uma lição de casa bonita. Tem um estudo muito interessante da UFT que aproveita a casca desidratada, no caso eles secam, junto com madeiras para fazer painéis para a construção civil. Então já tem essa visão holística. Aí teve um outro estudo que utilizou carvão vegetal para fazer em terras que estavam com soja, para poder fazer a absorção de glifosato. Então, assim, Tocantins tem pesquisa também que está preocupado nessa totalidade. Não só da questão da polpa, da massa, do comer, indústria alimentar, mas todas as formas que nós podemos também ajudar o nosso pequeno produtor a ter recursos vindo dessa cultura mais macro que seria do piqui. A universidade ela é muito forte, tanto nos produtos da Amazônia Legal, né, e os produtos do Cerrado, isso assim, que entra também, assim, eles fazem igual a Verônica fala, um dever de casa, assim, muito bem feito, né, se olhar, existem já muitas pesquisas aí no mestrado e doutorado aí da universidade, da UFT. Pegando essa linha que você está falando, já caminhando para o final aqui, então, Daphne, existe um espaço para mais estudos e parcerias entre a academia e entre empresas para a exploração do piqui, né? Isso, não, com certeza existe. E assim, eu fui aluna, né, do mestrado da universidade aqui, da UFT, e a gente vê realmente o desejo, o anseio deles de estar cada vez mais pesquisando, procurando e tá tendo essas parcerias, né? Então, isso é muito forte. O que a gente fala mesmo é porque agora que a gente tem uma lei, né, isso torna tudo muito mais forte. As parcerias ficam muito mais fáceis de ser construídas, mas igual a gente falou, já existe muita pesquisa aí, muitos pesquisadores correndo atrás com muitos estudos bons. Muito bem, para encerrar a nossa última pergunta para a Martinha aqui. Martinha, quais são os desafios que você vê na implementação de práticas sustentáveis para o cultivo e para a exploração do piqui e como essa lei pode ajudar a superá-los? Primeiro, quando a lei coloca o piqui como cultural, né, imaterial, gastronômico e ambiental, ele está dizendo uma questão: como vamos trabalhar para que esse piqui não acabe. Né? É isso que ele diz, ele é fundamental. Então, a questão do manejo hoje é uma questão local e nacional. E outra, não pode ser desmatado e tirado o piqui, isso é lei. Até porque é crime, né? É lei, que é crime. Então, há toda uma proposta de manejo, inclusive quando você trabalha ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, você está dizendo que você pode manter a floresta, o piqui. Então, as práticas sustentáveis são importantes e ela é colocada na lei. Agora está na lei, né? Não só reforça, né? E reforça. O Naturatins trabalha isso. Porque quando eu fui participar das discussões de lei, Babaçu, do Capim Dourado, do Buriti, nós discutimos juntamente com o Naturatins. A nossa luta foi através da lei com o Naturatins. Eu fui a técnica que foi defender, vamos dizer, tecnicamente a questão dos produtos do Cerrado nessa discussão. Então, é nesse projeto você ganha a sociedade, porque a sociedade tem leis. Nacional, local, tem cultura da qual ela se identifica. Muito né? bom. Então, eu acho que a preservação, a forma de manejos importantes, porque a gente diz, vai ficar tudo no mato. Não. Hoje tem manejo sustentável que pode ter uma prática, porque o que a gente tem que ter bem claro, o Cerrado tem que estar em pé. Ele é fundamental em pé, porque as comunidades estão lá e as comunidades vivem dessa prática, né, cultural, gastronômica no Tocantins. Então, salve Cerrado. Agradecer você, Verônica, Marta, Daphne. Você que está nos acompanhando, você sabia que em Tupi o piqui significa pele espinhenta? Quem nunca na infância mordeu o piqui? Eu já, gente. E aqueles espinhos, meu Deus do céu, no hospital tirar aqueles espinhos. Enfim, e o piquizeiro
pode chegar até 20 metros de altura, com um tronco que pode atingir até 5 metros de circunferência. E outra curiosidade que foi dita aqui também pela Verônica, que no Tocantins a gente ama tanto o piqui, que tem até a cidade que se chama Piquizeiro, e fica a 250 quilômetros de Palmas, que teve a origem justamente pela quantidade de árvores, de piquizeiros que tem por lá, né? Nova Rosalândia também se destaca, tem uma festa específica do piqui. Gurupi tem um festival do piqui. Quem rói mais piqui? Mais de 200 piqui ruído e tal. Então o piqui faz parte da nossa história. E agora é lei, aprovada pelos 24 deputados estaduais, de autoria da deputada Luana. É nosso, é patrimônio cultural, gastronômico e ambiental. Mais uma vez, obrigada às minhas convidadas. Sucesso aí nas pesquisas de vocês. Então, vamos ver mulheres pesquisando com um currículo acadêmico tão grande, com experiências tão latentes, né, na prática aí, para ajudar as nossas comunidades. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigada e não se esqueça. I love Piqui e preserve o Cerrado. Até a próxima!